O sentido em que um protestante entende as orações aos santos é muito diferente do sentido que é entendido pelas igrejas apostólicas. É de veras importante deixar explícito então o que é que significa orar aos santos. Se quisermos realmente entender qual é a posição da igreja, devemos pôr de lado as nossas pressuposições e pelo menos tentar entender o que é que significa orar aos santos do ponto de vista ortodoxo. Visto que muitas objeções são levantadas em relação a este tópico, pretendo por isso desmistificar certas noções errôneas sobre a oração aos santos. Desde já quero frisar que este tipo de objeções, feitas por partes de grupos protestantes, têm o intuito de desvalorizar a igreja fundada pelo próprio Senhor, para assim atribuírem a si mesmos alguma credibilidade. Na Bíblia, a palavra santo, do hebraico kadosh e do grego hagios, aparece inúmeras vezes. Exemplos disso encontramos a Êxodo 22:31, Números 15:40, Salmos 34, Daniel 7:27 e no Novo Testamento temos exemplos em Mateus 27:52, Atos 9:13, Romanos 8:27 e muitos outros. E portanto, quando dizemos que existem santos, estamos de facto a falar em termos bíblicos. Na verdade, Deus chama a todos os que creem para serem santos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15 e 16. De acordo com a fé ortodoxa, o objetivo do homem é imitar a Deus e viver a vida de santificação. Isto é, theosis, tornar-se Deus pela graça, não pela natureza. São Máximo Confessor escreve que os santos são homens e mulheres que alcançaram a theosis, evitaram o pecado e tentaram viver de acordo com a natureza criada, alcançando assim a unidade total com Deus através do Espírito Santo. Combateram o bom combate pela fé e aplicaram as virtudes bíblicas da justiça, piedade, fidelidade, amor, fortaleza e mansidão nas suas vidas. O termo santo ou santos é usado de um modo geral a todos os que foram lavados e santificados em Cristo. O apóstolo Paulo referiu-se aos cristãos de Roma como santos, bem como aos cristãos de Corinto, como aos de Éfeso, de Filipe, de Colosso. E portanto a Igreja prossegue esta prática em cada celebração da liturgia, quando o sacerdote convoca os fiéis para participarem no santo corpo e sangue de Cristo, dizendo: as coisas santas são para os santos. Ao dizer isto, o sacerdote não está a convocar para a comunhão apenas os presentes que foram especialmente bem comportados durante a semana anterior, mas todos os membros presentes. Porque são santos, ou se quisermos, separados para Deus, são convocados a aproximar-se e a participar dos dons sagrados. Mas mesmo aqui a Igreja não esquece que esta santidade é um dom de Cristo, pois os fiéis respondem a esta chamada. Um só é santo, um só é o Senhor, Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Ou seja, só um, o Senhor Jesus é verdadeiramente santo em si mesmo e a nossa própria santidade vem unicamente dele. Por conseguinte, todos os cristãos batizados, devotos, são santos, participantes do dom da santidade do Senhor e estão a caminho do reino de Deus. Já em relação à veneração aos santos, entendemos que a adoração, no sentido literal da palavra latina adorare, é feita exclusivamente a Deus. E como tal, aos santos só lhes é permitido fazer atos de veneração, que no sentido etimológico também do latim venerare, significa a ação de reverenciar, de ter uma grande admiração pelo outro ou conferir honras a alguém. O segundo concílio de Niceia, de 787, conhecido como o sétimo concílio ecuménico da Igreja Cristã, procurou resolver a controvérsia iconoclástica iniciada em 726, quando o imperador bizantino Leão III emitiu um decreto contra a adoração de ícones. O concílio declarou que os ícones merecem reverência e veneração, mas não adoração que é reservada a Deus. Foi também decretado que cada altar deveria conter uma relíquia, uma tradição que se mantém tanto nas igrejas católicas como nas ortodoxas modernas. Já São João Damasceno, na sua obra sobre
as imagens sagradas, diz-nos o seguinte: porque se fazeis uma imagem de Cristo e não dos santos, é evidente que não renegais as imagens, mas a honra dos santos. Os santos, durante a sua vida, foram cheios do Espírito Santo e, quando morrem, a sua graça permanece com os seus espíritos e com os seus corpos nos seus túmulos, e também com as semelhanças e imagens sagradas, não por natureza, mas por graça e poder divino. E ainda ele diz: ou se renuncia a honrar estas coisas como impossíveis, ou não rejeites a veneração das imagens. A matéria é dotada de um poder divino através da oração feita àqueles que são representados na imagem. A veneração é a única coisa permitida e que é prestada aos santos e, por extensão, aos ícones dos santos. Somente Deus é digno de adoração. E esta é a verdadeira posição da Igreja Ortodoxa. Em relação a orar aos santos, está escrito que só existe um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Então surge esta pergunta: será que há necessidade de orar aos santos e assim criar mais mediadores? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por várias vezes, pede que orem por ele, como por exemplo, aos Colossenses ele escreve: orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Colossenses 4,3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. 2 Tessalonicenses 3,1. E ainda, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo em espírito, e, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Efésios 6, 19 e 20. A mediação a que o apóstolo Paulo se refere em 1 Timóteo não tem a ver com as orações per si, mas com a reconciliação que Jesus fez através da sua morte. Essa mediação, sim, é exclusiva e única de Cristo. Pois São Paulo, no versículo seguinte, escreve: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2,6. Se a mediação fosse referente às orações, então São Paulo não pediria aos irmãos para orarem por ele, iria diretamente a Jesus. Este texto de 1 Timóteo é retirado do seu contexto com o intento de contradizer o ensino da Igreja. As cartas aos Coríntios são importantes porque contêm exemplos para entendermos que os santos intercedem com as suas orações. Como exemplo, em 1 Coríntios, o apóstolo escreve: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sosthenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 1 e 2. É de frisar que, aqui São Paulo chama os crentes em Corinto de santos. E já na segunda carta à mesma igreja, São Paulo escreve: ajudando-nos também, vós, com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. 2 Coríntios 1:11. Portanto, concluímos que o apóstolo Paulo pede aos santos que orem para intercederem na sua vida. Este é o ethos da Igreja Primitiva e é o mesmo da Igreja Ortodoxa nos dias de hoje. Mas agora pensemos noutro tipo de intercessão, que é na morte. Será que os santos estão conscientes e intercedem depois da morte? Em 1 Samuel encontramos um episódio interessante que nos esclarece este assunto. O rei Saul, antes de entrar em batalha contra os filisteus, temeu e então quis consultar o Senhor, mas ele não lhe respondeu. E por isso foi consultar uma mulher com um espírito de adivinhação, que invocou o profeta Samuel. E então Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir?
Então disse Saul: Estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. 1 Samuel 28:15. Esta passagem serve para afirmar que depois da morte corporal, os mortos continuam conscientes. A consciência dos santos é também ilustrada no livro de Apocalipse, onde lemos: Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, 9 a 11. E ainda outro versículo: Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Apocalipse 8, 3 a 4. E ainda no livro de 2 Macabeus encontramos uma passagem interessante sobre a intercessão do profeta Jeremias, que havia morrido perto de 400 anos antes da revolta dos Macabeus. Cito: Ele encorajou a todos relatando um sonho, um tipo de visão que era digno de crença. O que ele tinha visto era o seguinte: Onias, o ex-sumo sacerdote, um homem bom e nobre, modesto no porte, gentil nas maneiras, eloquente na fala e treinado desde a infância em todas as virtudes, estava a orar com as mãos estendidas por toda a comunidade judaica. Em seguida, da mesma forma, outro homem apareceu, distinguido pela sua grande idade e dignidade, um impressionante ar de majestade e autoridade extraordinária. Onias então começou a falar. Este é o profeta de Deus Jeremias, disse ele, que ama a família de Israel e ora fervorosamente pelo seu povo e pela cidade santa. 2 Macabeus 15, 11 a 14. Em suma, foi demonstrado que os santos ouvem as orações, pelo facto de estarem conscientes depois do seu corpo perecer. Vimos também exemplos de como intercedem por nós. Como tal, não é incorreto orar a um santo para pedir a sua ajuda. Demonstramos vários casos em que, nas Escrituras, é pedido aos santos que orem por Paulo e por outros. Denota que no judaísmo existe o mesmo tipo de conceito com a ideia dos tzadikim, como por exemplo no caso do rabino Jonathan Ben Uziel, que prometeu a todos os que forem ao seu túmulo e orarem a ele, que ele irá interceder a Deus por essa pessoa. A participação dos santos nas nossas vidas é importante, pois eles são um exemplo para nós e uma ajuda em certos momentos das nossas vidas. Como está escrito em Hebreus 12:1, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, isto é, dos santos do passado. O nosso fundamento sobre a adoração e sobre a veneração aos santos está enraizado nas páginas das Escrituras. E, portanto, se a posição da Igreja Ortodoxa em relação aos santos é rejeitada por parte de grupos que se auto-intitulam cristãos, é por falta de conhecimento e entendimento bíblico.